Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo, ali está o nosso fascinante mestre do terror. E essa é outra oportunidade para a gente falar de quê? De basicamente a única coisa que a gente fala nesse canal. Ou sendo mais honesto, não é a única, mas é a dominante. Gibi, vamos falar de gibi, que é o que mais nos interessa. E hoje eu quero fazer alguns comentários sobre esse gibi aqui. Na verdade eu escolhi essa edição aqui para mostrar, mas nem é tanto o gibi em si que eu quero falar, e sim o personagem que estreava nele. Eu tenho aqui uma Super Aventuras Marvel, a número 77 de 1988, um gibizinho da editora Abril de 1988, e ela anunciava na capa com certa descrição, até de uma maneira até meio discreta, a estreia do Longshot, a Estrela da Sorte, um personagem novo que estava surgindo. Trazia na mesma edição uma aventura com o Justiceiro, com o Homem-Aranha ali contracenando com o Manto e a Adaga. Eu vou pular a estreia do Longshot, já que ele é o que eu principalmente quero comentar. Vou passar rapidinho aqui pelo Homem-Aranha e o Manto e a Adaga, numa história com encontros e desencontros, né? Uma história com argumento do Bill Mantlo e desenhos do Rick Leonardi, aonde estamos lá com o Manto e a Adaga sempre envolvidos na sua caça por justiça meio distorcida, do jeito deles, né? O envolvimento com o Homem-Aranha. Aqui acontece essa cena que para mim é extremamente interessante, foi impactante na época do Homem-Aranha dando um beijo na Adaga. Anos mais tarde, em algum lugar, eu li que a Adaga, inclusive, era meio adolescente ainda. Fiquei pensando, o Homem-Aranha tá se arriscando. Mas é uma boa história, eu gosto dessa história aqui. É uma história com muito mais peso emocional do que a aventura em si, entendeu? E aí a aventura do Justiceiro, né, que é produzido pelo o Grant e o Zack, né? Uma aventura na qual o Justiceiro está enfrentando. Isso aqui virou até depois um encadernado, se não me engano, né? E está enfrentando aquele grupo que foi montado no qual eles faziam lavagem cerebral em criminosos e transformavam eles em clones do Justiceiro, numa tentativa distorcida de fazer justiça, que na verdade não era, estava sempre, né, servindo a propósitos escusos. No final da aventura, o Justiceiro inclusive é capturado, né? E termina assim a história. Que também foi uma história que me impactou de certa maneira. Mas vamos ao que interessa aqui. A estreia do Longshot. Ele estreou com o argumento da Inocente e desenhos do Arthur Adams. Eu não tenho nada em particular contra o trabalho da Inocente, inclusive tem algumas coisas dela que eu li, que eu achei interessantes, que eu acho legais. E os desenhos aqui do nosso querido Adams também, né? Adams, eu falei Adams, né? Do tipo família Adams, não, né? Do Adams. Eu também até gosto. Ele tem uma pegada por vezes bastante realista, por vezes realista demais, diga-se de passagem, né? Que eu gosto, eu até curto bastante. O desenho dele, a arte não é ruim, mas uma coisa que sempre me incomodou é que eu nunca consegui curtir o personagem. Eu nunca consegui entender. Pra mim, essa coisa de o poder do personagem ser sorte, ele tinha muita sorte, já sempre foi algo que me soava estranho, me soava nada a ver, me soa até hoje. O personagem, o poder do cara é ter sorte, ele é sortudo. Tudo bem, ele é um cara habilidoso, ele é um cara mega habilidoso, sabe lutar muito bem, né? Tem habilidades acrobáticas e tal.
há uma certa sugestão numa história dele que eu li, não que ele tenha super força, mas que ele parece ter uma força talvez um pouco ampliada. Mas fora isso, um personagem que eu sempre achei muito esquisito, ele enfrentando lá o pessoal da dimensão de Mojo ali. Ele até tem um fundo psicológico interessante, ele até tem um pano de fundo interessante para a época. Hoje em dia isso se tornou bem lugar comum, mas para a época, vir de outra dimensão e tal, não saber nada da dimensão em que ele está, ter que se adaptar, vir de um mundo caótico e o escambau. A menção de que a pele dele parece couro. Tem umas coisas interessantes, entendeu? Tem umas coisas interessantes. Mas nunca consegui engolir essa questão de que a grande habilidade dele é ter sorte. A maneira como a Nocente conduziu a história também, fazendo com que ele fosse, por mais que tenhamos que levar em consideração o deslocamento dele por estar numa dimensão que ele não conhece, a maneira como ela conduziu a questão dele ser extremamente bestão, extremamente ingênuo e sempre apelando por um lado de que ele é galanteador, né? Tão galanteador quanto podia ser alguém que usava mullets, mas tudo bem, era os anos 90. Né? Isso também me incomodava um pouco, sempre me incomodou um pouco assim. Mas eu acho que o que mais me incomodou no Longshot, o que sempre mais me deixou incomodado com ele, foi quando ele entrou para os X-Men. Porque tudo bem, como eu digo, dos anos 90 em diante, principalmente do final dos anos 90, eu passei a acompanhar muito esporadicamente os gibis de super-herói. Passei a largar de mão, assim, porque começou a entrar naquela fase dos anos 90 que era extremamente chata, como eu sempre falo, as mulheres com pernão, né, os desenhos hiperbólicos ali, e eu passei a desgostar bastante dos super-heróis. Mas então eu não acompanhei totalmente. Eu não sei qual era a justificativa real para o Longshot ter entrado para os X-Men, né? Mas ele nunca me pareceu mutante, pelo menos um mutante da maneira clássica como eu conheço. Aí de repente ele era um X-Men. Eu ficava pensando, ele é um X-Men, o poder dele é ter sorte. Tudo bem que pra mim também nunca ninguém conseguiu explicar como a Tempestade é uma mutante com poder de controlar o clima. Que gene é esse que dá poder de controlar o clima? Sabe, o gene fazer uma mutação que você tem força ampliada, que sei lá, que nasce muito pelo em você, que você consegue saltar muito alto, sempre fez mais sentido pra mim. Agora, um gene que te dá poder de controlar o clima, aí alguém vai dizer, é fantasia e tal. Sim, eu sei, eu sempre embarquei nessa fantasia, sempre me questionei, sempre achei estranho, mas eu embarquei, eu não tenho problemas com isso. Só que eu sempre achei exagerado, né, que o gene mutante desse a ela essa capacidade. E se ele é um mutante, repito, não acompanhei o bastante para saber, para ter certeza, a mutação dele traz para ele sorte. Gente, muito estranho pra mim. Mas só que não fazia sentido, cara. Pra mim nunca se encaixou ele fazer parte dos X-Men. Eu não sei quanto tempo ele permaneceu. Eu não sei se ele é um personagem que ainda hoje em dia aparece em alguma história, ou se ele caiu no limbo, no ostracismo, não faço ideia. Nunca me pareceu um personagem cativante. Nunca me pareceu um personagem pra fazer parte do primeiro escalão de super-heróis da Marvel. Até onde eu sei, nunca fez, né? Não sei que fim ele levou. E é uma daquelas coisas estranhas que aparecem no universo de super-heróis e que eu decidi mencionar porque faz parte das minhas lembranças, faz parte das minhas memórias. Eu tenho, inclusive, futuramente vou fazer um vídeo, um gibi dos Super Amigos aí, que eu tenho uma história com ele porque eu considerava ele um gibi muito ruim quando eu era criança. Não a revista dos Super Amigos, não a publicação Super Amigos, mas aquela edição da Super Amigos em especial. Né? Então a gente tem essas coisas às vezes de ter essas memórias que ficam com a gente que nem sempre é boa. Longshot, eu lembro da estreia dele na Super Aventuras Marvel. Eu tive essa edição aqui, esse exemplar quando eu era moleque. Esse não é o exemplar que eu tive, mas eu tive, né, esse exemplar, e eu lembro que eu achei muito estranho.
Foi um dos poucos personagens que, por puro acaso do destino, caiu na minha mão o gibi em que ele estreava antes de cair outro gibi com ele, porque isso me acontecia muito. Às vezes estreava o personagem tal, mas o primeiro gibi que caía na minha mão não era um gibi em que ele estreava. Era um gibi 2, 3 edições depois. Às vezes muito tempo depois é que eu acabava lendo o gibi de estreia do personagem. Longshot, na época, quando ele estreou, eu comprei a edição. Foi por acaso, sim, por puro acaso eu comprei. E ele já me deixou com aquele gosto de estranheza. Li mais algumas aventuras com ele, passei um tempo sem ler. Depois descobri que ele estava nos X-Men e eu fiquei... Por quê? Qual é o sentido desse cara estar nos X-Men? Nunca entendi. Se você aí, uma das pessoas que acompanha esse canal, é um cara que entende, é um cara que lembra, é um daqueles caras muito melhores do que eu para acompanhar, para entender a cronologia, para entender a história, quiser deixar aí nos comentários aquela explicação básica pra gente, como sempre vai ser um prazer a gente ter essa interação. Eu só queria falar do Longshot e a sua estreia. E dizer, você lembra desse personagem? Você gostava dele? Achava interessante a ideia? Acompanhou durante um tempo? Nunca consegui gostar e sempre achei muito estranha a natureza dos poderes dele. Mas desse vídeo aqui, que eu espero que vocês tenham gostado, gostou? Deixa aquele like aí pra gente, pro meu querido mestre do terror também. E fomos!